Olá, se você não me conhece, meu nome é Alex Salim, eu sou professor de Direito Penal e a ideia hoje é nós tratarmos de um crime novo que entrou em vigor aí no sistema penal brasileiro em 2021, que é o crime de violência emocional contra a mulher. Tá? Então, já a gente vai falar sobre isso. E eu peço a você que, se você gostar desse vídeo, aí, se inscreve no canal, né? Curte, dá uma compartilhada e deixa comentários aí para eu poder balizar o conteúdo. Então, eu vou passar aqui para a nossa lousa para a gente começar a tratar desse tema. Então, o crime de violência emocional contra a mulher. Tá? Então, o primeiro passo aqui é nós darmos uma olhada no texto de lei. A partir daí, a gente vai fazendo os comentários. Certinho? Então, tipo penal, olha só, incluído em 28 de julho de 2021, então é um tipo penal novo, né, considerando o nosso código, e ele diz o seguinte, olha, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. E aí nós temos o tipo penal secundário, estabelecendo a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E, em seguida, fala da subsidiariedade aí, olha, se a conduta não constitui crime mais grave. Tá? Então, aqui está o nosso material de trabalho, a base toda. Vejam como ele é um tipo penal bem complexo no sentido do estudo. Vamos desenvolver aí, analisar pedaço por pedaço desse tipo penal. E vejam quantos elementos, né, estão aí dentro dessa descrição do crime. E lembrando, né, eu vou falar isso mais adiante, que ali nós podemos observar que ele traz no tipo penal secundário a subsidiariedade expressa, né? Ou seja, a gente só vai falar aí no dano emocional se ele não constituir, obviamente, um crime mais grave. Então eu vou voltar novamente para a lousa aqui, para a gente seguir na análise de tudo isso. Bom, primeiro aspecto que a gente tem que tratar é que a lei Maria da Penha, lá na sua gênese, né, ela já falava ali da violência doméstica e familiar, que essa violência não é apenas física, porque nós sabemos, volta para mim aqui, ó, nós sabemos que no dia a dia, né, das relações no âmbito doméstico, nós podemos ter alguém ali, alguém dentro da relação, que acaba usando, né, um manipulador, ele acaba ali assediando moralmente a vítima, então ele vai minando o lado emocional, o lado psicológico da vítima. Então, a gente no dia a dia, obviamente, a gente vê muita violência física, né, no âmbito doméstico. Então, agressões realmente que acabam culminando aí em lesão corporal. Mas a Lei Maria da Penha, como a gente está vendo, ela já trazia, né, ela já vem lá no seu artigo 7º com a especificação da violência psicológica, não só a violência física. Então vamos dar uma olhada e ampliar para que vocês visualizem bem essa história. Então tá lá, ó. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. E aí vem, ó, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e a diminuição da autoestima ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, etc, etc. Então a gente pode observar aqui, ó, que o tipo penal, né, construído e colocado lá no código, ele muito traz aqui da própria descrição, né, do que é a violência doméstica para a Lei Maria da Penha. E como não havia
um tipo penal específico para cuidar dessa situação, né? Havia um entendimento aí da proteção deficiente contra a mulher, porque uma parte aí da previsão da Lei Maria da Penha não estava positivada no nosso ordenamento jurídico. Então, o legislador ele veio e criou o tipo penal que eu acabei de ler e nós vamos estudar. Mas observem como ele reproduz parte ali do inciso 2º do artigo 7º, quando ele fala, quando ele estabelece aí a definição, né, da violência psicológica. Então, vamos voltar aqui para a lousa e eu vou seguir aí mostrando para vocês. Bom, aqui vamos analisar aí bem jurídico, elemento subjetivo, sujeito ativo e sujeito passivo. Então, bem jurídico, ou seja, o valor protegido, o elemento de proteção colocado ali, o crime está inserido dentro dos crimes contra a liberdade individual, a liberdade pessoal. Então, nós vamos lá na Constituição e vamos analisar que o bem jurídico é a liberdade da pessoa humana. Obviamente que a violência emocional, ela vai colocar em risco a liberdade, no caso aí da mulher, né? Como sujeito ativo, o crime não traz nenhuma qualidade especial do agente, então ele é qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, ok? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Já do ponto de vista do elemento subjetivo, o que nós temos aí é o dolo, né? A vontade livre e consciente de ameaçar, humilhar, constranger, etc., e a mulher, né, provocando o dano emocional. Então, na verdade, o dolo, né, a vontade livre e consciente, ela está dirigida a essas condutas de ameaçar, humilhar, constranger, que vão ter como resultado o dano emocional. Então, o objetivo é ameaçar, o objetivo é humilhar, o objetivo é constranger, e essa forma de agir ali no âmbito, né, doméstico contra a mulher, isso vai levar aí ao resultado, né, do dano emocional. Então, olha só, ao contrário, né, do que a gente tem no homicídio e na lesão corporal, né, a violência nesses casos é em razão da condição do sexo feminino, né? Então, ali no homicídio e na lesão corporal fica expresso, né, a exigência da condição do sexo feminino. Já, né, no tipo penal que nós estamos estudando, fala simplesmente mulher, né? Então, no plano do sujeito passivo, nós temos aí o crime próprio. Então, somente a mulher é que pode ser vítima da violência emocional e pode sofrer o dano emocional. E, inclusive, a doutrina, né, vem comentando aí, né, os doutrinadores, eles vêm se posicionando no sentido da mulher transgênero também poder ser vítima, né, desse tipo de violência emocional, porque fala em mulher e hoje em dia, né, nosso ordenamento jurídico, as barreiras aí, né, as diferenças, elas vêm caindo com relação à mulher biológica, da mulher transgênero, ainda que ela não tenha feito nenhum procedimento cirúrgico, né, para alteração física aí, tá? Então não há necessidade de ter a redesignação sexual para que a mulher transgênero seja considerada aí vítima desse tipo de violência emocional. Então, vamos dar uma olhada no tipo objetivo e nos vários elementos aí, questões interessantes que compõem esse crime da violência emocional. Então, primeiro aspecto é analisarmos a conduta. Então, o tipo penal, ele diz o seguinte, olha lá, né? Quais são as duas faces aí da violência emocional? Então causar dano emocional à mulher, olha só, que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento. Então a conduta, ela vai provocar um prejuízo, uma perturbação ao desenvolvimento, né, psicológico, né, normal aí da mulher. Ou então, né, que a conduta vai causar dano emocional à mulher
com o objetivo, olha só, de degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então aí o autor do crime ele tem um objetivo específico. Ou ele vai provocar a degradação, né, da vítima, ou o objetivo dele é ter o controle sobre as ações da mulher, dos seus comportamentos, naquilo que ela acredita e até mesmo na sua tomada de decisão. Vejam só, né, o grau aí de profundidade, vem para mim, o grau de profundidade psicológica que isso pode alcançar. Você vai influenciar, inclusive, na crença da pessoa. Então, o agressor, né, o agressor emocional, ele busca interferir nisso, nas ações do dia a dia daquela pessoa, nos seus comportamentos, naquilo que ela acredita e, inclusive, nas tomadas de decisão. Bem como ele tem o objetivo de prejudicar e perturbar o desenvolvimento dessa mulher. Legal? Então vamos voltar aí para a lousa, seguindo na análise da conduta. O que nós precisamos ver aqui? As formas, né? Olha lá, os meios, né, para se praticar aí a violência emocional. Então a ameaça, né? Senhores, a ameaça, sempre que nós falamos em ameaça, nós temos o tipo penal autônomo, né, no 147, mas é a promessa de mal injusto, né? Toda vez que nós fazemos a promessa de um mal injusto, futuro, verossímil, né, a alguém, isso configura aí a ameaça e a violência emocional pode ser praticada através de ameaça. Aqui, quando nós falamos em constrangimento, nós temos que pensar em coerção, em coação. É a forma de realizar aí a violência emocional. Também o autor do crime pode praticar a violência emocional através da humilhação, né? Ou seja, a desqualificação pública da pessoa. Você vai desdenhar, você vai se dirigir àquele indivíduo, né, a vítima, de forma pejorativa, de maneira a provocar aí a humilhação da pessoa. Também a violência emocional pode ser praticada através de manipulação, que também é um elemento muito forte aí no cotidiano, né? Então, o manipulador ele vai influenciar ali, né, na formação da vontade da vítima. A vítima passa a realizar aquilo que o autor do crime quer, acreditando que é ela mesma que deseja, de tão forte que é a manipulação, né? Uma outra forma aí da violência emocional é o isolamento, aquele indivíduo que vai afastando, né, outras pessoas do convívio da vítima. Então isso provoca, obviamente, né, uma série de problemas emocionais aí na vítima. A chantagem, né? Então é a ameaça condicional, ele fica ali fazendo toda aquela chantagem emocional contra a vítima e vai provocando aí a violência emocional contra ela. Ridicularização, né? Aí é você zombar da vítima, tirar um sarro, né? Escarnecer, e obviamente que aquilo no dia a dia a pessoa vai... no dia a dia não, né? Basta aí uma única vez aí, como a gente vai ver, porque existe a controvérsia se o crime seria habitual ou não, nós vamos falar disso já já, mas a ridicularização é uma forma aí de provocar praticar a violência emocional, né? Limitação do direito de ir e vir, né? Obviamente que a limitação não é simples limitação do direito de ir e vir, mas com aqueles objetivos que nós falamos aí, né, na tela anterior, né, de provocar de fato o dano emocional. E aí, por fim, o legislador ele deixa aquela famosa fórmula aberta, né? Qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, o legislador ele procurou prever aqui, ó, todas estas formas, né, de meios de execução, e ainda assim, né, ele permite aqui no final, né, a fórmula aberta para que o próprio juiz, analisando o caso concreto, procure buscar se aquela situação fática concreta ela se subsume a um outro meio de causar o dano emocional que não estes já previstos exemplificadamente na lei penal. Certinho?
Então vamos falar aí da questão da habitualidade, né? Veja só, a doutrina em geral, claro, esse tipo penal ele é recente, então nós ainda vamos ter aí formação de jurisprudência, de julgados, de análise pelas cortes a respeito de muitos aspectos desse crime, mas a doutrina ela vem firmando aí a ideia de que não há necessidade de habitualidade, né? Não há necessidade de habitualidade, embora em geral essas situações aconteçam por reiteração de atos, né? Reiteração de atos. Agora, nós também temos aí algumas das condutas, né, como por exemplo o isolamento, a limitação do direito de ir e vir, que podem caracterizar uma modalidade permanente, né? Porque aí, olha só, você vai ter a consumação se protraindo no tempo na medida em que a pessoa está isolada ou tem o seu direito de ir e vir cerceado. Então, quando nós falamos, por exemplo, da extorsão mediante sequestro, do sequestro e cárcere privado, né, nós temos a noção de que constitui aí o crime permanente, aquele cuja consumação se prolonga, se protrai no tempo. Então, nestas modalidades aqui, nós podemos ter aí também, nós podemos falar na permanência do crime. Bom, com relação à perícia, né? Então nós temos lá, olha só, claro que isso também envolve controvérsia, né? Porque nós podemos ter de um lado aí pessoas que tenham uma má intenção e acabe acusando alguém simplesmente em razão de uma vingança, né? de alguma situação leviana. Porque, obviamente, nós estamos analisando que o tipo penal ele tem uma carga de subjetividade muito grande, né? Agora, o que acontece? O resultado, né, que é o dano emocional lá, né, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as ações, né, comportamentos e crenças da pessoa, essa situação ela também pode ser provada, né, a gente fala em perícia, será que precisa de perícia, será que não precisa de perícia? Mas obviamente que a prova testemunhal ela pode comprovar essa situação, né? Então, o depoimento da própria vítima, o depoimento de testemunhas que presenciam, né, situações aí de constrangimentos, de humilhações públicas, de ridicularização da vítima. Então, nessas situações não haveria a necessidade de ter aí a perícia, né, de se passar por um exame pericial. Porque a própria prova testemunhal daquela ridicularização, daquela humilhação pública já seria suficiente para constatar que houve de fato o dano emocional como uma consequência lógica daquela conduta do autor, humilhando, ridicularizando e até mesmo constrangendo publicamente a vítima. Tá? Então é uma questão controversa a necessidade do laudo pericial. Né? Por quê? Porque como é um crime material, como ele se fala na configuração de um dano, então em tese teria que ter o laudo pericial. Mas a prova pode ser também aí testemunhal, né? E a palavra da vítima obviamente tem um peso muito importante. E aí nós temos aqui, né, o professor Rogério Sanches, né, ele fazendo um comparativo aí, né, da violência psicológica com a lesão corporal, né? Por quê? Quando a gente fala em lesão corporal, a gente também fala a lesão corporal não é só a ofensa à integridade física, mas também à saúde, e a saúde nós podemos falar na saúde mental. Então, o que o professor Rogério ele sustenta, né? Que o dano emocional, né, quando ficar comprovado o nexo de causalidade com a afetação da saúde psicológica da pessoa, pode caracterizar inclusive a lesão corporal, né? Então aí nós não falaríamos mais no dano emocional, mas sim na lesão corporal, porque o dano emocional ele é subsidiário, como eu mostrei ali para vocês no tipo penal secundário. Então, o professor Rogério, né, tem um artigo dele aqui no meu site jurídico que ele sustenta essa ideia e, de fato, quando a gente pensa volta aqui para mim, de fato, quando a gente pensa na lesão corporal, quando a gente fala em incolumidade física, em integridade física, evidentemente que a saúde mental está dentro do conceito de saúde, está dentro do conceito
holístico aí da integridade, da incolumidade física da pessoa, e se ficar aí demonstrado, né, o nexo de causalidade e que leve realmente à afetação, né, da saúde do indivíduo, obviamente com comprovação médica, isso já deixaria de ser simples a violência emocional e caracterizaria a lesão corporal, que de fato é um tipo penal mais severo, tá? Então, voltando aqui, seguindo, então, vamos ver outros aspectos aí, ó. Aplicação do juizado especial criminal, né? E aí nós temos duas possibilidades. A não aplicação, né, da Lei 9.099, do juizado penal, juizado criminal especial, perdão, obviamente quando é praticado dentro do contexto doméstico. Mas a lei, né, o artigo 147b, não está lá a exigência de que a violência emocional seja praticada dentro do contexto doméstico. Então, se for praticado fora, aí caberia aí o juizado especial, tá? Em razão da extensão da pena. Né? Acordo de não persecução penal. Existe uma vedação expressa, né? Lá no artigo 28A, o inciso 4º, quando for, né, todos os crimes que forem praticados dentro do âmbito aí da violência doméstica, não cabe o acordo de não persecução penal, né, lá do Código de Processo Penal. E também nós temos que falar, eu já falei, vou reafirmar, a subsidiariedade expressa, né, o tipo penal secundário, ele fala aí, ó, se a conduta não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, a gente fala lá, da restrição do direito de ir e vir. Mas se isso configurar cárcere privado, ele é um tipo penal mais grave. Então não falaríamos em violência emocional, e sim no tipo penal mais grave em razão da subsidiariedade expressa, né? E aqui nós temos a questão da consunção, né? Se a conduta constitui crime menos grave. Então, por exemplo, a injúria, né, ela vai ser aí absorvida pelo 147b, né? O fato da vítima ser injuriada, né? Causando aí o dano emocional, a injúria vai ser absorvida. Da mesma maneira, o dano, né? É muito comum, vem aqui para mim, ó, vem aqui para mim. É muito comum, eu vejo isso muito nos processos, né? O autor do crime, como forma de intimidação, ele quebrar objetos da casa, mostra aquela situação, mostra ali uma potência, mostra poder, né? Mostra superioridade em relação à vítima, ele quebra objetos, tal, não sei o quê. E o quebrar objetos caracteriza o crime de dano, né? Esse crime de dano, ele então é absorvido aí pela violência emocional, tá? Então nós temos a consunção neste caso. Seguindo, aqui olha, eu montei um quadro fazendo a comparação entre o crime de perseguição, que tem um vídeo aí no canal, né? Eu gravei o stalking, né? Falei sobre esse crime. Então, um quadro comparativo entre os dois tipos penais, o de perseguição e de violência psicológica. Então, os dois tipos penais aí. A pena lá no crime de stalkeamento, né, é uma pena maior quando a gente fala na causa porque ele tem previsão de causa de aumento, coisa que no 147b nós não temos, né? O crime de stalkeamento é ação penal pública condicionada, já na violência psicológica, ação penal pública incondicionada. O crime de perseguição, ele traz em si a habitualidade, né? Então, para perseguir, eu preciso fazer isso com habitualidade. Já a violência psicológica, embora exista aí uma discussão, né? O que, em geral, a doutrina coloca como crime não habitual, que não exigiria aí a habitualidade para sua configuração, tá? E o crime de perseguição, ele é formal, ele não exige a produção do resultado naturalístico para sua consumação. Já aí o crime de violência psicológica, ele é material, quando ele fala em dano, né? Então, o dano emocional, que é a caracterização do resultado para consumação, então ele é crime material. Então aqui nós temos a comparação de esses dois tipos penais que são novos no nosso ordenamento jurídico. Obviamente ainda muita coisa vai ser analisada com relação a esses dois tipos
para a formação da jurisprudência, né? E aqui, já antecipei ali no quadro, mas a ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionada. Então, turminha, é isso aí a respeito desse crime, né? Deixo sempre aí uma mensagem no final. Eu agradeço, vem aqui para mim na lousa grande, no visual grande. Eu agradeço aí mais uma vez, né? Vocês acompanharem o vídeo, né? Se vocês gostarem aí, dá uma curtida, se inscreve no canal, deixe os seus comentários para que eu possa balizar aí o conteúdo, compartilha para me ajudar, porque aí isso faz com que o vídeo chegue a outras pessoas, né, que estão estudando para concurso, para OAB, né? E o objetivo é dar esse suporte aí para vocês. Bacana? Um grande abraço e até a próxima.